E aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o Dr. J, estou aqui na área, estou aqui no curso em Colégio London. Ah, heptacampeão do Enem, tá? Quem tem mais tem sete. Beleza? Tamo junto? Tô aqui para dar um salve, tô aqui dando uma passada, trocar uma ideia com você a respeito de uma questão que está presente na nossa apostila 7 do terceiro colegial e do pré-vestibular. Uma questão bastante conteudista, bastante pesada, uma questão do Rio de Janeiro, que vai tratar a respeito da reprodução das angiospermas, um tema extremamente importante e que muito cai nas provas. Beleza? Tamo junto? Pega a visão aí, ó. Tamo junto. Olha a questão bastante importante. Nas angiospermas, as flores são estruturas que participam da reprodução sexuada. O desenho a seguir mostra quatro plantas do grupo das angiospermas, tá? Em termos de definição, flor, que é um órgão vegetal, ele é classificado como um conjunto de folhas modificadas que desempenham função reprodutora. Uma planta floresce, uma angiosperma floresce com o intuito de fazer a sua reprodução de natureza sexuada. Observe aqui com muito detalhe para que a gente não tenha dúvida. Uma coisa é classificar a planta, a espécie. A outra coisa é classificar a flor. Então são conceituações diferentes. E se nós não tivermos atenção, é muito fácil confundir. Pega a visão aqui. Eu vou falar em termos de flor. Flor, estou falando da flor agora. Uma flor com relação ao aparelho sexuado dela, ao aparelho sexual, com relação ao estame, com relação ao pistilo, ela pode ser díclina ou monóclina, tá? Olha aqui, ó. Monóclina ou díclina. Mas eu estou falando em termos de flores. Uma flor díclina é uma flor que tem um sexo só. Ou ela é díclina masculina ou ela é díclina feminina. Já uma flor monóclina é uma flor que tem os dois aparelhos sexuais, tá? A flor tem os dois aparelhos sexuais, tá? A flor, ela tem o estame e o pistilo, ela tem um aparelho masculino e um aparelho feminino. Tudo bem? Então preste atenção, olha aqui, ó. Isso aqui é uma flor díclina feminina, tá vendo? Isso aqui é uma flor díclina masculina. E aqui você tem uma planta que apresenta flor díclina masculina e feminina na mesma planta, no mesmo espécime, tá? No mesmo pé de planta, vamos dizer assim. Agora, observe esta planta aqui. A flor dela, a flor, tem os dois sexos. Ou seja, essa flor não é díclina, essa flor é monóclina, tá? E não confunda com isso aqui, ó. Tá vendo essa situação? A planta tem flor díclina feminina e flor díclina masculina. Aqui não. Aqui a planta tem flor monóclina. A flor tem os dois aparelhos sexuais. Isso é flor, díclina ou monóclina. Agora, a planta não. A planta tem outra classificação. A planta, o esporófito, pode ser monóico. Cuidado para não confundir com monóclino. Monóclino é um termo para flor. Monóico é um termo para espécie, para planta. As plantas podem ser dioicas ou a planta pode ser hermafrodita. A planta hermafrodita é a mais fácil. Planta hermafrodita, ela apresenta flor monóclina, a flor que tem os dois sexos. Já a planta monóica, ela tem flor díclina masculina e feminina no mesmo pé, na mesma planta. Já uma espécie dioica, ela tem flor díclina masculina numa planta, flor díclina feminina em outra planta. Entendeu? Pegou a visão? Presta atenção nessa frase. Espécies, plantas monóicas e dioicas apresentam flores díclinas, enquanto que a espécie hermafrodita possui flor monóclina. Então você tem muito cuidado para não fazer confusão. Posso dar alguns exemplos en passant aqui. Se você pegar, por exemplo, como exemplo aqui de hermafrodita, poderia ser o Hibiscus rosa sinensis, tá? Que a gente chama popularmente de brinco de princesa.
Já uma espécie que a gente pode pensar em termos de dioicia, nós podemos pensar no mamoeiro, tá? Já numa planta monóica, a gente pode pensar no manacá, tá? Então, não se esqueça, planta monóica e planta dioica têm flores díclinas, nesse caso no mesmo pé, aqui em plantas diferentes, enquanto que planta hermafrodita tem flor monóclina. Praticamente já respondemos a questão A. Que plantas possuem flores monóclinas e quais possuem díclinas? Acabamos de responder. Em alguns casos, a letra B é muito boa. Em alguns casos, as plantas dioicas apresentam nectários e glândulas odoríferas. Essas estruturas estão geralmente menos desenvolvidas em plantas que apresentam que tipo de polinização? Pergunta muito inteligente. Se a planta não tem desenvolvido nem nectário, tá? Que produz néctar, nem glândula odorífera, que produz cheiro, essa planta vai ter muita dificuldade de atrair aves, por exemplo, atrair um beija-flor, atrair um insetinho, uma vespa. A polinização essencialmente de uma planta assim seria pelo vento. E a polinização pelo vento é chamado de anemofilia. Perfeito? Tá? Justificativa, essa flor dificilmente atrairia um animal polinizador. Por último, uma questão muito pesada. Se uma planta A apresentasse folha peciolada ou sésio e outra B tivesse folha invaginante, como seriam classificadas com relação aos cotilédones? Uma folha que tem pecíolo, ela seria uma folha mais ou menos assim, ó, tá? Olha o pecíolo dela aqui. Olha o padrão de nervura dela aqui, ó. Ou, às vezes, ela também pode ser sésio, algo mais ou menos assim. Você viu que eu fiz o padrão reticulado? Então, quando você pensa em peciolado ou sésio, em relação à cotilédone, ela deve ser uma dicotiledônea. Já uma folha invaginante, a folha seria mais ou menos assim, ó. Isso aqui seria um caulezinho, a folha meio que abraçaria o caule, tá vendo, ó? Algo mais ou menos assim. E aqui você teria as nervuras paralelas, tá? A gente pode citar aí, por exemplo, cana, milho, tá? Quando você pensa numa folha invaginante, você pensa numa monocotiledônea. Beleza? Tamo junto? Gostou da dica? Beleza? Não esquece, London, 7 vezes campeão do Enem. Beleza? Quem tem mais tem 7. Um abraço. Fala tchau pro Dier.